Olá, gravação, dando aqui alô à nossa querida gravação do YouTube. E vamos então começar o nosso dia de hoje, recapitulando agora para a gravação que eu, nesse slide, coloquei somente até impostos, certo? Não coloquei taxas, que é onde o professor parou, porque eu gosto de deixar as coisas separadinhas, então a partir da próxima semana a gente já vai ter os slides mais pré-definidinhos de taxas e dos restos dos tributos, ok? Então vamos lá. Nesse slide, a gente vai finalizar aquela parte introdutória que a gente começou na semana passada, certo? Que foi ali o que é o direito tributário, para que serve a tributação, quais são os limites no poder de tributar que o fisco pode, né, pode ser impedido nesse momento. E aí a gente chega na natureza jurídica dos tributos. Gente, peço desculpa um pouquinho pela minha voz, tá? Não é de sono, não, é porque eu tô doente. Mas eu peço desculpa aí essa vibe, né, virose aí que tá todo mundo pegando, por isso que eu tô com a voz meio assim. Mas continuando. Então a gente chega na natureza jurídica dos tributos. E o que é a natureza jurídica dos tributos? É a classificação legal que identifica a essência do tributo, ou seja, por que ele é cobrado, que é o nosso fato gerador, e qual a sua função principal dentro do sistema tributário. A gente vai encontrar essa definição melhor lá no artigo 4º, não sei se vocês estão lembrados no CTN, que a gente viu no nosso dia de passado, o artigo 3º, que é a definição de tributo. Que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, blá-blá-blá, e mediante lei, enfim, não sei decorar também não, e nem precisa. Mas no artigo 4º a gente vê que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador, e guardem essa palavra, que eu sei, assim, eu tô falando como se vocês não tivessem visto ainda, né, na aula, mas eu tô mas eu tô colocando aqui como se fosse inédito, né. É determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Ou seja, para ser tributo, precisa seguir especificamente o nosso artigo 3º, certo? Ele não precisa, a gente não precisa, por exemplo, tipo assim, digamos que se mudar a denominação e demais características adotadas pela lei, ainda assim, na sua natureza, na sua essência, no cerne da tributação, ainda será um tributo, certo? Se tiver todas aquelas 5 características que a gente viu na nossa aula passada. Assim como a destinação legal do produto da sua arrecadação também. A gente vai entender um pouco melhor sobre essa destinação legal um pouco mais na frente, mas isso aqui é só um panorama para vocês saberem que o tributo é tributo, não importa não importa de onde ele veio e para onde ele vai. Ele tendo as características de tributo, ele será sempre tributo. Nossa, como eu falei tributo nessa última frase, mas tudo bem, faz parte, né, da disciplina que eu ensino. Certo, gente? Isso é só um panorama geral, tá, para que vocês saibam que esse artigo existe e que, teoricamente, né, de forma doutrinária, é assim que ele funciona, ok? E aí a gente vem para 2 conceitos muitíssimo importantes, muito, muito, muito importantes do direito tributário, no geral, não só do 1, mas do 2 também. Isso aqui é um panorama que vocês vão ver aqui de forma menos aprofundada, mas no direito tributário 2 esse conceito vai voltar, então é importante que vocês tenham ele de forma muito clara na mente de vocês, certo? Que é a hipótese de incidência e o fato gerador. Antes de explicar, o que está escrito aqui, eu tenho certeza que se vocês estavam na aula, o professor falou sobre aquele exemplo, né, do artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém, tá? Eu vou dar esse exemplo de novo, mas depois eu vou dar exemplos, aplicados ao direito tributário também, tá? Esse exemplo é o mais simples de todos, por isso que a gente fala tanto dele, pra ficar fixado na mente de vocês, certo? Vamos lá. No artigo 121 do Código Penal, a gente tem que é crime matar alguém, certo? Se eu não matar alguém, eu cometi crime? Não, mas matar alguém ainda é crime, só que eu não cometi. E o que é que isso significa? Significa que matar alguém está previsto lá no Código Penal como uma hipótese. Ele tá dizendo que é crime, ele não tá dizendo que você cometeu especificamente aquele crime daquele jeito, com aquelas, qualificadoras, aquelas agravantes, enfim, certo? Ele tá dizendo que matar é crime, e tá colocando lá as condições. E o que é que isso significa? Que se eu matar alguém, eu estaria praticando o fato que gerou aquela hipótese de incidência.
é esse o arrudeio que faz a gente entender melhor o que é que significa a hipótese fatiador. E isso é muito importante por 2 motivos. O primeiro é porque não existe a definição de hipótese de incidência no CTN, né, no Código Tributário. E isso é engraçado porque a gente pensa: "Nossa, mas então da onde que ela surgiu?". Ela surgiu da doutrina, certo, da jurisprudência. Só que é importante a gente saber disso, porque isso na prática é muito útil. A gente pensa, tipo assim: "Tá, eu sei que se eu descumprir certa obrigação, seja ela principal ou acessória", a gente vai ver mais pra frente o que é que isso significa, tá, não se esperem agora. Mas digamos que eu sou contribuinte, eu descumpri alguma obrigação. Certo, mas eu descumpri a obrigação X, Y, Z. A obrigação que eu descumpri, ela é fato gerador da penalidade X, da penalidade Y ou da penalidade Z, entendeu? A gente tem que ver especificamente aonde entram as obrigações, aonde entram esses conceitos que a gente está estudando na prática, e por isso que eles são importantes, certo? E aí a gente volta agora para o conceito definidinho, hipótese de incidência de fato gerador. Da hipótese de incidência, como eu disse para vocês, não está no CTN, ela é um conceito, doutrinário. E o que é que diz? É a descrição abstrata feita pela lei de um fato potencialmente tributável. Ou seja, ele está dizendo que aquilo ali é potencialmente tributário, ele está dizendo que você cometeu, você especificamente ali, a Natália foi lá e cometeu aquilo ali, portanto ela tem que sofrer tal, 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 tal sanção. Não, ela está dizendo que aquilo ali é tributo, que aquilo ali aquele fato é passível de ser tributado. Não está dizendo que você cometeu aquele fato passível de ser tributado, entendeu? Existe somente no plano normativo, não é um fato real. O que é que isso significa? Que a hipótese é exatamente o que o nome diz, uma hipótese. Ela não existe no plano real, no fato real, ela não aconteceu realmente. Ela está só no plano normativo, ou seja, ela está lá, é uma situação fática, descrita em lei, passível ou não de acontecer. Basicamente, a definição é essa. Define quando e em que condições o tributo poderá ser cobrado. Então, se a gente entrar no CTN e ver assim: "Ah, incide, tributação sobre a renda", o chamado imposto de renda. Se a gente vir incide tributação sobre a renda, o que é que isso significa? Significa que se você oferir renda, você vai ser tributado, em regra, né. Colocando aqui bastante de forma bastante ampla para que vocês entendam. Se eu digo que basta você oferir renda para você ser tributado, eu não estou dizendo que você oferiu renda para você ser tributado, estou dizendo que é uma hipótese de tributação, certo? Basicamente é isso. E só gera efeito quando se concretiza, dando origem ao fato gerador. Aí a gente volta lá para o nosso artigo do Código Penal. Ok, matar alguém é crime, pena 8 a 20 anos, se eu não me engano aqui de cabeça. Matar alguém é crime, pena X, ok. Se eu não matar alguém, eu vou pagar a pena? Não, logicamente. Eu só vou pagar a pena se eu matar alguém. Ou seja, eu só vou pagar o tributo se eu cometer o fato gerador do tributo. A gente vai descobrir já já um pouco mais sobre o conceito de fato gerador, mas eu só vou pagar aquilo ali se eu, de fato, concretizar aquilo ali na prática. Se isso não acontecer, tá no campo das ideias. É basicamente isso também. No meu evangelho passado eu trouxe essa analogia, né, o campo das ideias, e o campo fático. Tá no A hipótese de ciência aqui, ó, tá na mente da gente, tá no universo, tá no campo das ideias. O fato gerador não, tá na prática. E aí, o que que é o tal do fato gerador? Ele tá previsto também no CTN, esse agora, né, graças a Deus tá previsto no CTN, lá no artigo 114, eh, que eu coloquei aqui, a gente vai ver também mais à frente que existem 2 obrigações, tá, a principal e a acessória. Eu coloquei só o da principal, porque é o mais amplo para que vocês entendam, certo? Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Olha a jogada aqui do bicho, por mais que a hipótese de incidência não esteja descrita em lei, ela é exatamente isso aqui, ó. Situação definida em lei como necessária. Literalmente é isso, e suficiente à sua ocorrência. Só que o que acontece? Como eu trouxe para vocês, a hipótese de incidência, ela tá lá descrita na lei, e o fato gerador é a aplicação dessa lei na prática, certo? A ocorrência concreta e real da hipótese de incidência acontece no mundo dos fatos, que eu coloquei para vocês, né, e dá origem à obrigação tributária. Para mim essa alegoria com
Mundo dos Fatos e Mundo das Ideias me fez muito feliz quando eu falei ela da primeira vez, por isso que eu gosto muito de repetir. Enfim, voltando então. Certo, galera? Alguma dúvida em relação à hipótese de incidência e fato gerador? Arthur falou que somente uma possibilidade, exatamente. Exatamente. Não tinha olhado o chat antes, mas é isso aí. Certinho, muito bem. Vamos lá então. Aí a gente chega em duas teorias que, gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei se o professor falou isso em sala, mas isso aqui não parece importante. Até cair no diabo da V3. Gente, tô falando muito sério. Isso aqui caiu da V3 e eu acertei na época que eu fiz tributário 1. Só que o que eu tava duvidando do meu próprio conhecimento quando eu vi essa questão não foi brincadeira. Então eu recomendo que vocês prestem atenção, por favor, porque isso aqui é muito importante, certo? A gente chega então em duas teorias muito importantes para que a gente entenda melhor a construção dos tributos no Brasil e como é que isso se deu, como é que isso ocorreu. Certo? No começo do CTN, a gente tem que lembrar que o CTN é de 1966, certo? Por ele ser de 66, ele foi antes da Constituição de 88, logicamente, né? Se fosse depois eu ficaria surpresa. Ele veio antes da Constituição de 88. Então a gente vai ignorar esse fato por enquanto e a gente vai ver o que é que está escrito no texto da lei do CTN. Se você abrir o CTN lá agora, abrir o artigo 5º, vocês vão ver exatamente isso que eu vou falar agora. A teoria tripartite, o nome já diz, né? Tri-3, é um entendimento do Código Tributário Nacional e que reconhece apenas três espécies de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Por que que eu tô falando isso? Porque antes da promulgação da Constituição de 88, a gente tinha somente essas três espécies de tributos, certo? Que o CTN trazia pra gente. Trazia somente impostos, taxas e contribuições de melhoria. Hoje em dia a gente vai ver que a Constituição, né, no nosso próximo slide, a gente vai entender melhor como é que isso se dá atualmente. Só que, por que que eu falei que isso é tão importante? Porque, gente, na minha AV3, tinha uma questão desgraçada falando assim: segundo o CTN, assinale a alternativa que reconhece os impostos, tá, tá, tá. Segundo o CTN. Não era saber, não era segundo o entendimento atual. Não era segundo o entendimento constitucional. Era segundo o CTN. Segundo o CTN, são três só. Por mais que a gente conceba cinco hoje em dia. Mas no CTN são três. E, gente, eu juro, eu fiquei lendo. Parece tão besta, né? Uma questão tão besta que a gente hoje em dia se na consciência, mas eu tava tão nervosa pra essa prova dessa AB3 que nem precisou, tá, gente? Porque não foi nenhum bicho de sete cabeças. E o pessoal do semestre passado falou a mesma coisa. Então, só jogando aqui pra vocês. Mas eu fiquei tão nervosa com essa questão que eu falei: "Meu Deus, e se eu estiver errada? E se eu estiver louca? Será que eu tô louca?", entendeu? E aí eu consegui, acertei a questão, né, por conta disso. E aí, como eu coloquei aqui a observação, na época da edição do CTN, não existiam empréstimos compulsórios e contribuições especiais como espécies autônomas na Constituição. Só vieram depois com a nossa teoria pentapartite, que surgiu depois da Constituição Federal de 1988, passando a prever expressamente outras modalidades de tributos. Segundo essa teoria, que hoje é majoritária e adotada pelo STF, existem 5 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria, como a gente já tinha visto anteriormente, e que estão previstas no CTN, e aí duas novas que estão previstas na Constituição, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Não se enganem, isso aqui se eu não me engano, o CTN já mencionava isso aqui antes, só que não era como uma espécie autônoma de tributo, certo? E aí por isso que a gente foi depois. A gente vai entrar em cada um deles depois, certo? Tô só passando esse panorama geral para vocês, para que vocês entendam, como isso se deu e como isso se formou no entendimento atual. E, novamente, se qualquer questão do mundo perguntar qual é o entendimento do CTN, vocês vão dizer que são 3 tributos. Se a questão perguntar qual é o entendimento atual, qual é o entendimento majoritário, qual é o entendimento constitucional, os 5 tributos, certo? Colocando aqui, a gente dando uma questão de graça pra vocês, que caiu, eu não lembro se caiu na prova passada, mas caiu na minha prova, certo? Alguma dúvida, galera, em relação à teoria tripartite e pentapartite? Eu acho engraçado que toda vez que eu dou esse conteúdo, é sempre pra falar dessa questão da AV3, que eu fiquei tão traumatizado nesse mundo por conta dessa questão, que aí, assim, essas teorias pra mim elas servem pra ensinar vocês esses macetes de AV3.
certo? Vamos lá então, a gente agora passa oficialmente a entrar nos tributos em espécie, certo? Que são, primeiramente a gente vai estudar os impostos, nossos famosos impostos, certo? Que estão previstos lá no artigo 16 do CTN, que traz a seguinte redação: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Que isso aqui é importante, não é brincadeira, mas a gente vai aprofundar já já sobre o que isso aqui significa, né? Porque eu acho que vocês perceberam que a chave dos impostos são isso aqui: situação independente de qualquer atividade estatal específica. Mas a gente vai ver um pouco mais à frente. Então vamos lá. Sobre os impostos, o que eles são? Eles são um tributo obrigatório pago ao governo, certo? Todo tributo é obrigatório, oh meu Deus, mas sim, um tributo obrigatório pago ao governo, previsto em lei e fiscalizado pelo Estado, ok? Também a gente até aí tá básico, né? Tá básico. Aí agora a gente vem pro pulo do gato dos impostos. Não existe contraprestação direta, não há serviço imediato em troca. Em regra, não são vinculados à atividade estatal. Vamos com calma, Natália, em português agora. O que significa contraprestação direta? A gente vai ver que tem outros impostos, que tem outros tributos, perdão, que eles têm contraprestação direta. Que o que significa? Que se eu pagar, eu vou receber alguma coisa em troca. É o caso das taxas. A gente vai ver mais à frente. Mas eu só colocando aqui para vocês entenderem. Só que os impostos não são assim. Vocês já ouviram aquela famosa frase que eu ia falar assim: ah, que eu pago caro que só de IPVA e as minhas ruas estão todas esburacadas. Tá, a gente escuta isso no entendimento popular. Que, porque eu pago caro que só o diabo, parece esse diabo desse governo, e aí eles não asfaltam a minha rua. Beleza. Só que o IPVA que você paga sobre o seu carro, ele não tem contraprestação direta, assim como todos os impostos. O que é que significa? Que, por mais que você pague esse IPVA, você não tem a obrigação, o Estado não é obrigado a lhe dar nada em troca. Então ele não é obrigado a asfaltar a sua rua, especificamente porque você pagou o seu IPVA caro. Não. Por quê? Porque os impostos, ao momento que eles entram nos cofres públicos, eles se dissipam lá dentro. Eles não têm assim, eles não entram e saem, tipo assim, falam assim: "Ah não, vou entrar aqui, mas eu vou sair pra cá, pra esse lugar aqui especificamente". Não, eles entram nos cofres públicos e lá se dissipam. E o que é que isso significa, Natália? Significa que eles não têm destinação específica, eles não têm que sair pra lugar nenhum especificamente, em regra, tá? A gente vai ver daqui a pouco que existem algumas exceções pra isso, mas fiquem com esse entendimento em regra na cabeça. Ou seja, não há contraprestação direta, eu não tenho que pagar e receber alguma coisa em troca, e, como a gente vê, em regra, não são vinculados à atividade estatal. Quando você escutar essa palavra vinculados, são tributos vinculados, saibam que os impostos não são deles. Por quê? Porque eles não exigem nada em troca. Esse vinculados à atividade estatal é justamente essa questão da contraprestação direta, certo? Não tem serviço imediato em troca, não precisa me dar nada em troca, ele não precisa aplicar, novamente em regra, aquilo ali em lugar nenhum. Se ele quiser queimar, ele pode, basicamente é isso. Se entrou, ó, os impostos estão entrando aqui, se ele quiser queimar, ele pode, porque não tem para onde sair especificamente, certo? E aí a gente também tem outra característica muito importante dos impostos, que é, eles incidem quando há sinais de capacidade econômica. E isso aqui também é importante a gente saber, contudo, há controvérsias. Aqui vocês vão entender quando eu explicar um pouco melhor sobre o princípio da capacidade econômica, né, da capacidade contributiva, que a gente bem sabe, né, nós contribuintes sabemos que na prática isso é complexo de se aplicar, mas tenham isso sim em regra na cabeça, que eles incidem quando há capacidade econômica. Ou seja, por exemplo, imposto de renda. O imposto de renda, se não me engano, tá 27,5% a alíquota dele. É uma coisa assim. O imposto de renda é, se eu, vamos colocar aqui 27%, que é só para arredondar mesmo, para começar essa conta. Se eu, Natália, eu sou estagiária, aí digamos que eu ganho R$ 1.000 a minha bolsa estágio. Não paga nem imposto de renda, né? Eu sei. Mas então, vou arredondar aqui, vou botar 5.000, vai. Bens a Deus, né? Um dia vamos ganhar 5.000 de bolsa estágio, amém. Digamos que eu sou estagiária, ganho 5.000 de bolsa estágio, ok? Que é o mínimo agora para você pagar imposto de renda. Eu ganhando R$ 5.000,
eu vou pagar 27,5% desses R$ 25.000, desses R$ 5.000, perdão, certo? 27% de R$ 5.000 vai dar um valor. Mas digamos que eu ganhe, bens a Deus, amém, R$ 5.000.000 por mês. Eu vou pagar 27% de R$ 5.000.000 por mês, não de 5.000. Proporcionalmente, eu que ganho 5.000.000, estou pagando mais, só que, assim, estou pagando proporcional ao que eu ganho. E o cara que ganha 5.000 está pagando proporcional ao que ele ganha. Ou seja, o imposto de renda, assim como todos, quase todos, vai colocar aqui, alguns impostos, não vou colocar quase todos, vou colocar alguns impostos, eles seguem esse princípio, que também vai ver mais à frente, da capacidade contributiva, da capacidade econômica, ou seja, quem tem mais paga mais. Basicamente é isso. E é um princípio exclusivo dos impostos, certo? São tributos não contraprestacionais, ó o nome aí de novo, não contraprestacionais e contributivos, que é basicamente a junção desses 2 conceitos que eu falei para vocês. Repetindo, não contraprestacionais. Eita, minha dicção, tá boa hoje. O contribuinte paga, mas não recebe um serviço específico em troca, diferente da taxa que está vinculada ao serviço. E contributivo significa que a arrecadação é destinada ao interesse coletivo, custeando despesas públicas, educação, saúde, etc. Certinho? Basicamente é isso. Alguma dúvida em relação a esse panorama geral dos impostos? Certo, tá bem, tudo certo, ok, tranquilo. Ok, show. Pois é. E aí, gente, eu achei esse slide aqui uma gracinha, não vou nem mentir. Esse aqui especificamente, tipo, enfim. Agora a gente passa para as espécies de imposto, que isso aqui, gente, isso aqui, eu não sei por que que eles fazem isso. Eu não sei por que que eles fazem isso. É quase uns Jogos Vorazes. Jogos Vorazes não, é quase uns Jogos Mortais. Colocando aqui a referência pra vocês, porque isso aqui cai em AV3. E assim, é um decoreba insuportável? Sim, mas é fácil de decorar, tá? Fiquem calmos. Eu desenvolvi um método dentro do meu cérebro pra decorar isso daqui. E é o quê? A gente agora vai entrar nas espécies de impostos, certo? Tudo que começa com I. Vocês verem aqui, ó, os tributos que tem I são tudo imposto, né? Imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, imposto sobre acolá, certo? Fazer uma música de gente vou. Daqui a pouco eu vou pegar o meu violãozinho, aqui, ó, tudo, cantando aqui os impostos pra vocês. Não, mentira, Deus me livre. Enfim. Mas o que que eu vou falar aqui pra vocês? Eu vou primeiro falar sobre todos eles rapidamente e depois eu digo como é que eu geralmente decorei, certo? A gente tem 3 ramos principais das espécies de impostos: federais, estaduais e municipais, são as competências deles, certo? Então aí a gente vem para os impostos federais, que são esse catatal aqui, mas, não tão difícil de decorar, observe. A gente tem o imposto sobre importação, imposto sobre exportação, certo? Imposto sobre a renda, imposto de renda. Imposto sobre produtos industrializados. Fiquem atentos para não confundir o IPI, né, que é produtos industrializados, com o II, Imposto sobre Importação. Imposto sobre operações financeiras, que também foi muito comentado, né, nos últimos tempos. Imposto territorial rural. Imposto sobre grandes fortunas. Adendo, previsto na Constituição, mas nunca regulamentado. E imposto extraordinário de guerra, certo? Também é extraordinário, a gente não vê por aí. E aí a gente vem para os estaduais e municipais, que são fáceis, são 3 de cada, por isso que eu falei que era mais tranquilo decorar. Impostos estaduais: ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores; ITCMD ou ITCD, vocês vão ver bastante essas 2 nomenclaturas, né, ITCMD ou ITCD. Coloquei ITCMD porque é o mais completo, né. Imposto sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação, ok? E aí a gente vem para os impostos municipais, que são o IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana; Imposto sobre Serviços, ISS; e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Aí a gente tem 2 pulos do gato. Só um adendo também, a gente não vai estudar especificamente cada um deles, certo? Os impostos municipais, porque isso é assunto de tributário 2. Mas eu tô dando esse panorama para que vocês vejam e consigam identificar, assim, as siglas, né, é importante vocês saberem principalmente as siglas, ok?
Ah, e detalhe, o Distrito Federal, né, como eu coloquei, ai, olhei. O Distrito Federal acumula competência de estado e município, certo? E aí o que isso também pode vir a ser uma pegadinha, tá, porque, né, Distrito Federal, você pode achar que impostos são federais, não é, tá, impostos estaduais e municipais. Então aí o que que a gente acontece, hã, como é que eu faço pra decorar isso daqui? Vocês claramente perceberam que os impostos federais são bem maiores, certo? E por eles serem bem maiores, eu deixo eles como o resto. Por quê? É mais fácil a gente declarar os estaduais e os municipais, e aí o que não for estadual e municipal vai ser federal, logicamente, certo? Então aí eu recomendo que vocês decorem bastante esses 2 aqui, tá? E o ICMS, IPVA e TCMD como estadual, IPTU, ISS e ITBI como municipais, com um adendo muito forte. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem o ITCMD e o ITBI são 2 impostos sobre a transmissão. Tá, transmissão, ou seja, passar de um nome para outro. Só que vocês têm que ter cuidado, porque o ITCMD é sobre a transmissão de causa-mortes, ou seja, de herança, certo? Assim, se eu tenho um apartamento e aí eu morro e eu vou passar esse apartamento vai sair do meu nome, vai para o de outra pessoa, é causa-morte, certo? É sobre a minha herança, o meu espólio. E doação, mesma coisa, se eu compro um apartamento e quero doar para outra pessoa, vai incidir o ITCMD, certo? Em doação, pelo amor de Deus, de vivos, gente viva, tá? Doação. Só que aí a gente tem também o ITBI, que é o de transmissão de bens imóveis intervivos, a mesma situação. Eu, Natália, tenho um apartamento, só que aí eu não quero doar, eu quero vender um apartamento. E aí nessa venda do apartamento, é que incide o ITBI para outra pessoa, porque, né, eu tô viva, tô transmitindo aí um imóvel e tô vendendo ele, certo? Por isso que é o ITBI é sobre a venda e o ITCMD é sobre a causa-mortes, né, e a doação, ok? Então, por favor, não confundam esses 2, porque vai que tem uma loucura dessa na gente, colegiado não duvido de absolutamente nada, né. Pra mim tudo é possível cair no colegiado, por isso que eu tô aqui super traumatizada falando pra vocês o que, né, eu nunca vi isso caindo, tá, mas pode cair. O que eu já vi caindo e que eu tenho esse aí eu tenho trauma. Esse aí eu tenho trauma de verdade, por isso que eu falo pra vocês decorarem isso daqui, pelo menos terem uma noção. Porque quando eu fiz a minha prova de tributário 1, eu parecia que eu ia ter um ataque de nervos. Eu estava muito nervosa, muito, muito, muito. Assim, essas cadeiras que eu não sei porquê, né, gente, acho que as cadeiras que eu estudava mais era que eu ficava mais nervosa. E aí eu fiquei super hiper mega ultra nervosa pra essa minha prova da AB3. E na hora, gente, caiu uma questão tão besta, que eu errei. Eu admito que eu errei. Eu tenho vergonha disso, mas eu falo isso pra vocês não errem também, certo? Que foi uma questão falando exatamente assim, não era muito objetivo, tipo, quais são os impostos estaduais, quais são os impostos tal. Ele colocava um casinho e dizia que, tipo assim, o cara, foi cobrado pelo estado do Ceará o imposto X, e aí era pra ele ter sido cobrado o imposto Y, basicamente isso, entendeu? E aí eu marquei errado. E isso me assombra até hoje, porque eu falo: "Cara, como é que eu errei isso? É a coisa mais besta do mundo". É a coisa mais besta do mundo, mas na hora da prova a gente fica nervoso. E aí, por isso que eu falo pra vocês se ligarem nessas espécies de impostos e que tenham esse panorama geral, ok? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Ok, 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 ok. Show. Então vamos passando para o imposto residual. E esse eu acho divertido. Vou contar já já pra vocês o quê. O imposto residual é um conceito, gente, ele não existe, tá. Basicamente ele não existe. Vocês alguém que, gosta do penal, assim, gosta de estudar penal, eu trago muitos conceitos às vezes do penal, porque vocês sabem que eu gosto, né. Mas eu acho legal a gente fazer essa analogia com outras áreas do direito, porque acaba ficando mais fácil. Mas vocês sabem no penal que tem aquela famosa norma penal em branco? Pronto, isso aqui é quase uma norma penal em branco, sendo uma norma tributária em branco. Basicamente é isso, certo? Mas, assim, obviamente o conceito adaptado, né. Por quê, Natália? Porque o imposto residual não existe. Ele é um conceito trazido pela Constituição lá no artigo 154, que fala o seguinte: "A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior". Detalhe, o artigo anterior é o que fala sobre os impostos, certo? Todos aqueles que a gente acabou de ver ali no slide passado, é exatamente o que tem na Constituição, no 153.
todas as categorias de impostos, certo? Então, a União poderá instituir impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Ou seja, o que é que significa, gente? Que eles colocaram uma lacuna, propositalmente uma lacuna, para quê? Porque para você criar um imposto, ia dar um trabalho absurdo, como é o caso da reforma tributária, imagino que vocês devam estar vendo isso atualmente, né, sobre essa loucura que tá a reforma tributária. Mas, o que que isso significa? Significa que eles deixaram essa lacuna de propósito para que se precisar criar o imposto, obviamente com essas diferenciações, né, mediante lei complementar, todos, né, mas mediante lei complementar, que não estejam que já não existam, é importante, né, eu ser um imposto que já não exista, que não seja cumulativo, que não tenha o fato gerador à base de cálculo, eh, próprios dos discriminados nessa Constituição, ou seja, diferentes, né, do que já existe na prática. Dar um exemplo para vocês, que eu queira, eh, digamos que eu queira criar um imposto, eu, né, sou legislador, aí eu dei uma louca belo dia e eu falei assim: "Não, agora eu quero criar imposto sobre o meu irmão pegar água na cozinha para mim". Eu chamo ele aqui no meu quarto e falo assim: "Ei irmão, pega aqui uma água para mim". Aí essa água que ele foi pegar pra mim, eu quero que seja cobrado o imposto dele. Aí eu posso definir a base de cálculo, fato gerador, não sei o quê, mas eu tenho essa lacuna. Obviamente isso é um imposto que nunca passaria, né, pela Câmara Legislativa. Mas eu tô dizendo pra vocês que, por mais que seja uma loucura e por mais que seja, né, no campo das ideias, isso existe. E isso é possível, assim, é possível existir essa lacuna justamente para o legislador falar assim: "Cara, com as mudanças do mundo, da vida, né, não, vamos instituir imposto sobre isso e aquilo". É válido, certo? Ele permite a criação de novos impostos, além daqueles já listados no texto constitucional, garantindo flexibilidade ao sistema tributário. Deve ser criado obrigatoriamente por lei complementar, se um fato gerador novo e não ser cumulativo. Resumidamente, o que está no artigo 154. Ok? E aí, logo em seguida, a gente vem para aquele que eu falei lá no finalzinho dos federais, não sei se vocês lembram, que é o único que a gente vai estudar aqui, porque ele também tá no campo das ideias, certo? Que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Acho que quem estudou história sabe que o Brasil nunca esteve, oficialmente em guerra. Então, por isso que ele talvez esteja só no campo das ideias. Mas se um dia a gente entrar em guerra, né, vai que Deus me livre, né, mas vai que tá aí pra gente usar, certo? O imposto extraordinário de guerra está previsto também no 154, só que no inciso segundo da Constituição, que diz que na iminência a União poderá instituir, né, na iminência ou no caso, isso é importante, tá? Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, como já o nome já diz, né, extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessado das causas de sua criação. Isso também está no campo das ideias, vocês vão entender mais na frente o porquê, porque a gente tem hoje em dia um tributo que meio que supre isso aí, que é o empréstimo compulsório, certo? E aí, mais na frente eu vou explicar para vocês a diferença de um para o outro, mas ele nenhum dos 2 nunca foi utilizado, entendeu? Basicamente. Nenhum dos 2 precisou nunca ser utilizado, porque o Brasil é de boas e nunca entrou em guerra, certo? Mas, olha que interessante, na iminência, ou seja, não entrou ainda, mas digamos que o Brasil esteja na iminência de entrar em guerra, ele pode ser instituído. E no caso, obrigatoriamente, de guerra externa, não se aplica para a guerra civil. Digamos que o Ceará e o Piauí entram em guerra por território. Pelo território de Viçosa do Ceará, vai que. E aí eles entram em guerra ali a União quer instituir o imposto extraordinário de guerra para suprir ali o mata-mata por Viçosa do Ceará, que eu compreendo totalmente, tá, porque eu sou apaixonada por Viçosa. E aí eu estou 100% do lado do Ceará, porque eu amo essa relíquia. Mas aí a gente chega e a União quer criar, só que não pode. Por quê? Porque na Constituição está escrito guerra externa. Então tem que ser guerra entre países e não guerra civil, ok?
Imposto extraordinário, blá-blá-blá, ok. É um imposto emergencial usado apenas em cenários de guerra, para reforçar a arrecadação do Estado. Pode abranger fatos geradores e bases de cálculo já utilizados por outros impostos, possui caráter temporário, sendo exigido apenas durante a situação excepcional e deve ser suprimido de forma gradual após o término. Campo das ideias, mas é importante a gente saber. Nunca vi isso que cai em AV3, tá? Mas como eu disse, vai que. Não duvido de absolutamente nada. Ok? Alguma dúvida entre os nossos impostos residuais e imposto extraordinário de guerra? Ok. Show. E aí agora a gente passa para o princípio da capacidade contributiva, e eu falei mais anteriormente para vocês. Ele está previsto lá no artigo 145, parágrafo primeiro da Constituição, que diz: sempre que possível, olha que interessante, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e os termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. A gente acha isso muito bonito escrito na Constituição, né? A gente acha. Só que aí, chega na prática, a gente ainda segue lutando por direitos básicos, né, dos contribuintes que muito raramente seguem isso aí. Mas vamos prosseguir. O princípio da capacidade contributiva estabelece que a tributação deve levar em conta a situação econômica de cada contribuinte, como a gente já tinha falado mais cedo. Quem possui maior renda ou patrimônio deve contribuir com parcela maior, enquanto aqueles com menor capacidade econômica pagam menos. Esse princípio busca assegurar a justiça fiscal e igualdade no sistema tributário. É o famoso quem paga mais, quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos, certo? Coloquei aqui para vocês o imposto de renda e o princípio do não confisco. O princípio do não confisco é diferente do princípio da capacidade contributiva, tá? Eu coloquei aqui só para que vocês também já escutem esse nome antes da gente aprender na unidade de princípios, ok? E basicamente é isso, né? Eu já expliquei bastante sobre ele anteriormente, não quero me alongar aqui para não ficar mais maçante para vocês. E aí a gente passa agora para um muito importante, que eu também já falei anteriormente, quando eu falei ali dos impostos, mas assim, eles são oficiais, tá? Não são só no campo das ideias, não, eles são realmente oficiais, são princípios oficiais, por isso que é importante a gente se aprofundar neles também. E também é o princípio da capacidade contributiva, como eu falei para vocês, e o princípio da não vinculação. O princípio da não afetação, né, ou não vinculação da receita, esse nome não afetação, ele tá mais presente no direito financeiro, tá? Que aí a gente não vai se aprofundar muito hoje. Minto, a gente não vai nem se aprofundar, porque ele é a nossa unidade de um, tá? Só que a unidade de um não cai na V3, e aí o professor não dá. Eu acho isso incrível. Eu aprendi, eu fui aluno da Lisberg, né, em tributário 1, e aí ele deu. Mas honestamente, não faz falta no tributário não. Nem na teoria e nem na prática, assim, é bom saber, mas não se preocupe, vocês não estão perdendo nada. De todo modo, o princípio da não afetação ou não vinculação prevê que a receita obtida com os impostos não pode ser vinculada a uma finalidade específica. Ou seja, o dinheiro arrecadado com impostos deve ir para o orçamento geral do Estado. Lembra que eu falei que o dinheiro dos impostos entra nos cofres e lá se dissipa? Pronto. Para ser utilizado de forma ampla no custeio das atividades públicas e não amarrado a única despesa. Esse princípio está lá no artigo 167 da Constituição, que ficou grande para colocar aqui, por isso que eu não botei. Mas a gente vai destrinchar o princípio da não vinculação e esse artigo especificamente a seguir. Porque vocês lembram que eu falei que, em regra, era assim? Pronto, a gente vem para as exceções. Isso aqui é importante saber, mas não precisa decorar, assim, tintim por tintim, tá. É importante que vocês saibam. Recomendo, inclusive, que leiam um pouco de doutrina, os que gostam de doutrina, né. Recomendo que leiam, porque a gente lendo fica mais fácil de digerir mais pra frente, ok? Então a gente tem o princípio da não vincula as exceções ao princípio da não vinculação, que são eles: a partição constitucional dos impostos. Parte da arrecadação da União e dos estados deve ser transferida aos estados e municípios. Perdão, galera. Ou seja, a o a sim, indiscutivelmente, a União e os estados
arrecada muito mais do que os estados sozinhos e os municípios, certo? É por isso que isso existe, ou seja, a Constituição define que parte dessa arrecadação deve da União, né, especificamente, deve ser transferida aos estados e aos municípios para que eles sobrevivam, basicamente. A gente tem também recursos destinados à saúde, a Constituição obriga que uma parcela mínima dos impostos, ou seja, não é que o imposto X, Y deve ser destinado à saúde, tá? A gente não tá falando assim, porque o imposto de renda deve ser. Não, a gente não tá falando isso. A gente tá dizendo que uma parcela mínima dos impostos arrecadados, no geral, nesse cofrezão público que eu falei para vocês, seja aplicado em ações de serviço e serviços de saúde. Mesma coisa para a educação. A vinculação obrigatória de percentuais de receita imposta para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mesma coisa para manutenção ali da atividade da administração tributária, do fisco. Permite financiar a estrutura necessária para arrecadar e fiscalizar tributos. A prestação de garantias da União, os impostos podem ser vinculados para assegurar pagamento de dívidas assumidas pelos entes federativos juntos à União. Operações de crédito por antecipação de receita, nome complicado, mas saibam só o que significa. Receita de impostos. As receitas dos impostos podem ser utilizadas como garantias de empréstimos de curto prazo feitos pelos entes para antecipar a arrecadação e pagamento de débitos dos entes com a União. Os impostos podem ser vinculados diretamente ao pagamento de dívidas que os estados ou municípios possam vir a ter com a União, certo? Os principais a gente saber das exceções são, assim, os 3 mais, básicos, eu diria, né, saúde, educação e atividade da administração tributária. Cara, eu não tenho certeza agora na minha cabeça, mas eu tenho uma leve impressão que eu já vi questão sobre isso, certo? Se não na minha prova, nas passadas. Falando assim: não existem", eu assim, né, "assinale a de correto sobre o princípio da não vinculação". Aí tinha lá, tipo: "Não existem exceções ao princípio da não vinculação". Tá errado. Aí, não, o imposto, sei lá, o IPTU deve ser destinado à saúde. Tá errado. Porque entendeu? O que que eu tô querendo dizer? Que isso pode cair em prova, e é importante que vocês saibam, assim, eu acho que vai ser muita loucura se eles colocarem, tipo assim, esses aqui mais específicos, eu acho. Mas é importante a gente saber. Os mais importantes que eu consideraria seriam os recursos destinados à educação, saúde e atividade de administração tributária, certo? Para assim, para marcar bonito em prova mesmo, certo? Alguma dúvida, galera, nas exceções aqui ao princípio da não vinculação? Vocês estão muito inteligentes, cara. Muito, graças a Deus. Show então. Pois, galera, deixo aqui o meu muito obrigada. Esse foi o nosso jardinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido e contem comigo aí caso tenham alguma dúvida, certo? Vou postar esse já inclusive tchau gravação, já vou dar tchau aqui pra ela.